Olá, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo, né, nossa equipe, para reforçar um pouco as orientações sobre a carta de intenções, que a gente sabe que estão surgindo, né, várias dúvidas, então a gente vai esclarecer algumas delas, né? A carta de intenção, ela tem o objetivo de trazer o planejamento do semestre que a professora fez, né? Que a professora pensou, vamos dizer assim, junto com as crianças, a partir da observação e da escuta das crianças, e para comunicar esse planejamento para a família. Então, saindo um pouco daquele padrão fechado de grade, né, de tabela, trazendo uma proposta que é mais coerente com a pedagogia participativa, baseada na escuta e na observação da criança, e a criança e a professora e os professores, né, como protagonistas do processo. E lembrando, né, que o foco da pedagogia participativa, assim como de toda a prática pedagógica da educação infantil, são as interações e as brincadeiras, né? Então a gente não tem conteúdo na educação infantil, a gente não dá aula e por isso também a gente não parte das habilidades, né? Então, saindo um pouco daquela pedagogia transmissiva e diretiva de ensinar algo, né? A gente está pensando aqui numa proposta de fazer junto com as crianças, né? Proposta de investigações, de experiências, que realmente as crianças sejam o centro do processo. Então, lembrando, né, que a carta de intenções ela é de autoria do professor. Então, por isso, nesse primeiro momento, a gente está pedindo que vocês façam uma carta individual, né? Cada professor faça uma carta de cada turma. É claro que a gente sabe das dificuldades, principalmente dos especialistas que têm várias turmas. Então, você pode construir um padrão de carta da sua autoria, né, pensando no planejamento, nas propostas de experiências que você quer proporcionar para aquelas crianças, e a carta vai modificando um parágrafo, vamos dizer assim, que é relativo àquela turma. Tem turma que está mais avançada em determinadas propostas, então você vai propor outra coisa. Tem turma que precisa fazer determinados movimentos corporais, tem turma que não. Tem turma que precisa desenvolver mais o gosto, o prazer pela leitura, né? Por ouvir histórias. Então você vai proporcionar mais momentos de ouvir história. Então cada especificidade de cada turma tem que ser levada em consideração, né? Então por isso que não dá para copiar integralmente uma carta para todas as turmas. Você pode copiar o começo e o final, e o meio você especificar o que vai ser para aquela turma. Isso é um exercício de pensar a especificidade, né? De olhar para as crianças, de fazer essa reflexão, porque a carta é esse movimento de planejar baseado numa reflexão, né? E quando a gente está pensando numa carta que é do segundo semestre, você já conviveu com as crianças no primeiro semestre, então você sabe quem são essas crianças. Então é retomar esse processo de pensar em cada criança que você tem ali na turma. Então, nesse primeiro momento, a gente pede que ela seja individual por esse motivo, né? É um exercício criativo, de escrita criativa, de escrita autoral, não há modelo fixo, não há modelo fechado, né? Um modelo aberto, tem que ser uma linguagem que se aproxime da família, né? Não tem uma linguagem acadêmica, técnica, nada disso, mas ela precisa conter algumas coisas, né? Então, pensando nisso, a gente fez esse esquema, né, para visualizar melhor, né? Então, a gente pensa nos princípios da carta, princípios do protagonismo, da autoria, da participação, da escuta e da integralidade da criança, né? Não podemos repartir, dividir a criança, corpo e mente. A gente tem que pensar nesse sujeito integral, assim como pensar que o educar e o cuidar andam juntos, são inseparáveis, né? O objetivo da carta é apresentar para as famílias e crianças possibilidades e desejos de aprendizagens, de explorações, de descobertas, de brincadeiras que você, como adulto, está pensando para aquela turma naquele semestre. O conteúdo da carta deve ter a proposta de parceria com a família, a proposta de acolhimento e escuta dos bebês e das crianças, os organizadores do cotidiano, como você está pensando em organizar o tempo, o espaço, as materialidades, as estações,
as investigações e como serão as formas de observação e registros. Então, isso é super importante, né? Então, não pode ser nada muito vago, muito aberto, muito genérico, mas também não precisa detalhar. O importante é, a gente está recebendo algumas cartas que as pessoas estão listando objetivos e conteúdos. Essa não é a proposta da carta, tá? Então, esse semestre, de acordo com as minhas observações, eu vou proporcionar estações de musicalidade, estação gráfica, estação de movimento. E elas serão modificadas conforme os interesses das crianças, né? A partir da observação do semestre anterior, eu percebi o interesse das crianças por insetos, então vamos propor investigação inicial sobre a vida dos insetos, né? Autoria, como eu já falei, é a autoria de cada docente. Com o passar do tempo, o ano que vem, a gente pode pensar em propostas de cartas mais coletivas, né? Que todos os professores daquela turma sentem e elaborem uma carta. Mas nesse primeiro momento, como é uma novidade para a nossa rede, essa proposta, que já é feita, né, desenvolvida em outros municípios, a gente está pedindo mesmo esse desafio, que vocês se desafiem a produzir, né, essa carta. Né? E tenho certeza que a escrita dessa carta vai aproximar muito mais vocês das famílias e das crianças. Né? A forma de divulgar essa carta, cada instituição vai escolher a melhor forma. Né? Se ela vai ser digital, se vai montar um livreto com todas as cartas daquela turma e enviar pelo WhatsApp no grupo da família, se vai fazer um mural da instituição com todas as cartas, se vai imprimir, fazer um livreto impresso para a família. O importante é que seja divulgada. O importante é que a família tenha acesso a essa carta. Assim como também a carta da equipe gestora, que a gente já conversou na reunião que a gente teve mês passado, né? Que é importante a equipe gestora também ter uma carta propondo, né, as suas intenções, né, de gestão. A carta é um convite, né, gente? Um convite para as crianças e para a família interagirem e brincarem, um convite para aprender, para se desenvolver. Então, lembrando que nós adultos estamos ali mediando um processo que é da criança. Só ela pode aprender, só ela vai se desenvolver. A gente não pode fazer isso por ela, né? E a gente está pensando numa formação a longo prazo de uma criança, de um ser humano que investiga, que problematiza, que pergunta, que questiona, pensando na formação do pensamento crítico, reflexivo e da autonomia. Então, a gente está nessa desconstrução de práticas tradicionais, transmissivas e diretivas que em nada desenvolviam a autonomia e o pensamento crítico da criança. Esse processo é complexo. Esse processo demanda tempo, demanda estudo e demanda disposição, né? Que a gente também esteja disposto, né, a se aventurar nesse processo junto com as crianças, né? Brincar junto, sentar junto, fazer junto, sair da centralidade do sujeito que ensina, né, que transmite para o sujeito que planeja junto, que cria junto, que possibilita, junto com a criança, múltiplas experiências e explorações. Sempre lembrando de retomar que o foco, né, da nossa proposta pedagógica, seguindo a legislação atual, são os direitos de aprendizagem. Então, toda vez que eu sentar para planejar, eu tenho que pensar se eu estou garantindo os direitos de aprendizagem das crianças, se a organização do cotidiano, se a organização dos materiais, dos objetos, eles estão permitindo as crianças usufruírem desses direitos. E é isso, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Podem contar com a gente, estamos aqui dando retorno, dando devolutiva, tirando dúvidas, e esse processo de mudança é importante, não só para a rede, que está estabelecendo um marco na educação infantil de qualidade, mas para as nossas crianças que não voltarão a ter 4 anos e 5 anos e merecem todo o respeito, toda a dedicação e todo o empenho da nossa parte, né? Elas precisam da gente, né?
mas precisam da gente do jeito certo, do jeito que a respeite, que a escute e que considere as suas necessidades e os seus interesses. É isso, bom semestre para todo mundo, estamos rumo ao final do ano e a gente só tem coisas boas para compartilhar desse processo criativo de vocês. Obrigada.